Sejam bem-vindos ao podcast Café com RH, explorando desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Eu vou começar fazendo uma breve descrição aqui do ambiente, até para as pessoas com alguma dificuldade visual. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, cabelos crespos até o ombro, estou com uma calça preta, uma camisa preta com listras com detalhes marrom e uma sapatilha dourada. Estamos com a minha colega e convidada, Paola, sentadas em duas poltronas maravilhosas. Um podcast bem diferente do tradicional, né? Não temos uma mesa aqui no meio, é uma conversa. Paola, por favor, sinta-se à vontade. Ai, obrigada, Bia. Estou muito feliz, estou muito animada, muito empolgada. Desde o nosso primeiro contato, desde a nossa primeira interação, que foi uma interação um pouquinho mais formal, levando a gente para um ambiente um pouquinho mais informal. E fazendo também uma autodescrição. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, estou com uma roupa social, formal, uma calça social preta, uma blusa azul escura, tenho cabelos loiros na altura do ombro, uso óculos preto, estou maquiada e estou sentada numa poltrona aqui junto contigo. Obrigada, Paola. Gente, eu acabei esquecendo aqui um pouco, mas depois dessa nossa apresentação do ambiente aqui que nós estamos, o Café com RH, ele é um evento presencial que começou recentemente aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas. Ele foi idealizado para que seja um momento de troca entre os profissionais de RH. Que hoje eu vejo que tem muitos eventos com muitos temas, com muitas áreas, mas não é muito comum ter um espaço para que nós, profissionais de RH, possamos conversar fazer parte, né, falar dos nossos desafios, que não são poucos. E como nós estamos aqui em Porto Alegre, e eu gosto de um evento presencial, e nem todas as pessoas conseguem estar aqui, eu resolvi ampliar. Vou seguir com os encontros presenciais, mas resolvi ampliar para o formato de podcast. Assim as pessoas podem assistir, podem ouvir um pouco das nossas histórias e dos próximos convidados aqui. E tenho certeza que, mesmo não sendo um profissional de RH, talvez tu vai te identificar com alguma das situações que nós compartilhamos aqui. Com certeza. E falando agora, me apresentando como pessoa, o meu nome é Beatriz Santana, mas prefiro que me chamem de Bia ou de Bea. Sou natural de Porto Alegre, tenho uma filha de 12 anos, a Mariana, o amor da minha vida, meu presente. Sou profissional de recursos humanos, há mais de 13 anos atuando na área. Sou gestora de RH, sou pós-graduada em Direito Trabalhista e Administração de Pessoas. Coordeno a área de gestão de pessoas atualmente de uma empresa de engenharia, mas já tive experiências no comércio, no jurídico, na área hospitalar, passei um pouquinho aí em algumas áreas. Gosto muito da área de recrutamento e seleção, já entrevistei com certeza mais de 1000 pessoas. E também dou aula de oratória, sou professora de oratória num instituto aqui em Canoas. Então, com base nessas experiências profissionais que eu tenho, eu vou estar convidando sempre algum profissional para vir aqui compartilhar, não somente assuntos de RH, mas como o próprio nome ali já fala, né? Desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Paola, agora eu gostaria que tu te apresentasse também como profissional e como pessoa, né? Até porque não tem como separar, né? Sim. A gente acaba sendo uma única coisa. Eu acredito muito nisso, que, primeiro, eu sou a Paola, tenho 31 anos, eu tenho vários papéis, assumo várias frentes durante o meu dia, né? Sou companheira, tenho relacionamento, sou filha, sou irmã, sou dinda, sou frequentadora de academia, e uma dessas frentes do dia a dia é ser uma profissional de RH também. Atuo há 17 anos na área de RH, assim como a Bia, já passei por diversos segmentos. Hoje eu trabalho no segmento de hotelaria, já passei pelo segmento de educação, da saúde,
lá no comecinho, quando eu comecei a entender o que eu queria e começar a frequentar o mercado de trabalho, comecei no comércio, que foi uma baita escola. É verdade, eu também tive muitos anos no comércio, assim, ó, e eu lembro da sensação, do anseio de querer começar a trabalhar. Sim, com quantos anos você começou a trabalhar? Com 16 anos. Eu também tive que brigar com meu pai, que ele não queria que eu fizesse então, estágio. Estávamos acho que na mesma... Eu quero experiência, olha a cabeça, né? Eu quero ter experiência. E aquele anseio de querer conquistar as coisas, de querer dar o próximo passo. E eu também tinha esse combinado com a minha família de, ok, os estudos é importante, primeiro estuda, primeiro te forma no ensino médio e depois tu dá esse próximo passo. E assim eu fiz. E esse primeiro passo, ele é muito difícil, né, Bia? E a gente querer entender o que a gente vai fazer da nossa vida. Eu não conhecia a área de RH. O RH, eu entendo que ele foi uma circunstância ali do dia a dia, dos caminhos que eu fui escolhendo. Mas eu comecei no comércio, num restaurante e cafeteria, trabalhando bastante, trabalhando final de semana, criando essa casca que é importante hoje para o mercado. E depois, adquirindo um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho de consciência também. Iniciei ali com 17 anos já na área de RH, estudando, fazendo faculdade. Hoje fazendo também uma retrospectiva ali das minhas formações. Eu sou formada em gestão de recursos humanos desde 2017. E foi um achado. Eu de novo, né, acredito que o RH ele foi aparecendo para mim como uma circunstância. E eu fui me aprofundando, fui me desenvolvendo. Hoje eu tenho especialização em eventos, em projetos também. E já pensando aí também em algumas outras possibilidades próximas. E hoje estamos aí, trabalhando com gestão de pessoas, que tem muitos desafios, sim. Muito. E tu sabe que agora tu falando, eu fiquei pensando, né, a gente quando começa, jovenzinho, assim, começa a entrar no mercado de trabalho, a gente tem muitas ideias e muitas expectativas e muitos sonhos, entendeu? E a gente, e claro, né, depois a gente vê que a realidade não é essa. A realidade do mercado de trabalho não é essa. É literalmente uma loucura, eu diria, porque o meu primeiro trabalho, o meu primeiro estágio foi no Palácio da Polícia. E aí tu pensa assim que era uma loucura também. Uma loucura, eu digo uma loucura com as pessoas mais experientes no mercado, né? E aí tu tá entrando com aquele brilho nos olhos e a gente acaba vivendo algumas coisas que parece que te puxam, né? Assim, a máscara que tu tá daquela realidade que não é a realidade do mercado de trabalho. E eu acho que esse brilho no olho, Bia, ele é importante. Sim. Ele é importante lá no começo e ele é importante a gente manter depois. Porque eu sinto que já trabalhando aí há 13, 14 anos na área de RH, a gente entra numa zona de conforto, vamos dizer assim. A gente acha que a gente domina muito de recrutamento e seleção, a gente acha que a gente domina muito de gestão de pessoas, que se aparece um problema, eu vou bater no peito e vou resolver. E a gente vai perdendo um pouquinho esse brilho no olho. Acho que isso é importante a gente ir resgatando e a gente, através desse brilho no olho, se conectar com as pessoas, se desenvolver também, inclusive daquilo que a gente acha que a gente já domina. Sim. Cara, o mercado de RH, ele muda muito. E eu acho que isso é um ponto de desafio muito importante hoje que eu entendo. E converso muito com pessoas que estão começando na área, falo muito sobre isso, de entender hoje, acompanhar esses desafios, de continuar se desenvolvendo independente do que tu faz, da área, do segmento que tu atua, porque o mercado ele exige isso. Profissionais antenados, qualificados e que prevêem situações. Então, e isso ao mesmo tempo ir trabalhando esse brilho no olho, porque no momento que tu perde ele, aí a gente entra num cenário um pouquinho complexo, né? Sim, Guri, agora tu falando, eu esqueci de falar no início aqui que o nosso tema é justamente os desafios do profissional de RH, né? A gente já foi falando dos nossos desafios, das nossas experiências e acabei esquecendo de falar esse detalhe muito importante, né? E são muitos desafios. E tu trouxe algo importante porque eu vejo que o curso de gestão de pessoas não é algo que a pessoa idealiza antes de entrar no mercado de trabalho. É difícil, eu pelo menos não idealizei. Eu comecei no direito, saí do colégio e fui pro direito. Não é um curso que a gente idealiza, que tu vê uma pessoa, o que tu quer, qual é a tua profissão? Meu sonho é ser RH. Não, eu quero ser advogada, eu quero ser médica, eu quero ser engenheiro. Ninguém fala que quer ser RH.
E aí uma vez eu vi uma outra colega de profissão que eu acompanho nas redes sociais e ela falando dessa questão do profissional de RH, que parece, assim, a sensação que ela tem é que o RH escolhe as pessoas que vão trabalhar no RH. Porque não são todas as pessoas que conseguem se adaptar a essa rotina que é muito complexa. A gente vê a teoria linda na faculdade, a gente vê aqueles artigos maravilhosos, porque para te fazer o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque tu tem que fazer isso, tu tem que ter essa rotina, tu tem que ter... Cara, não é na prática que tu vai aprendendo, é na prática que tu vai te adaptando. Cada lugar, cada empresa é de um jeito, cada dia é de um jeito, os colaboradores são diferentes, é o mesmo segmento, é a mesma profissão, mas são muitos desafios, muitos. Sim. E aí agora a gente já tava falando um pouquinho, né? Falando dos nossos desafios, que eu lembrei, eu digo, tá, deixa eu dar essa pausa só pra dizer qual é o conteúdo aqui, qual é o tema que tá nos embasando esses compartilhamentos. E aí, Paola, se tu te recordar, assim, eu queria que tu compartilhasse conosco alguma situação muito desafiadora logo no início da tua carreira como profissional de RH. Bom, algumas, né? Algumas, mas eu acho, assim, algumas situações que me marcaram um pouco mais, porque, primeiro, trazendo esse viés ali, Bia, do que tu trouxe, de o mercado escolher o profissional, eu concordo, compartilho dessa ideia. E não é todo mundo que vai se adaptar, não. Tem que ter muito jogo de cintura, tem que gostar muito de trabalhar com pessoas, tem que gostar de uma dinâmica diferenciada ali no dia a dia, tem que gostar de desafios, porque a rotina ela é insana muitas vezes, ela é bem desafiadora. E alguns momentos que me marcaram de desafio, principalmente no começo, onde tu sai da faculdade com um diploma, né? E um pequeno adendo, a faculdade ela te prepara de forma muito básica, ela não te dá ali a prática, a mão na massa do dia a dia. É muita teoria, é muita idealização, e no dia a dia é onde tu vai perceber. E no começo, sendo muito jovem, 17, 18 anos, tu dá de cara ali com uma necessidade de provação, muitas vezes, do teu conhecimento. De tu entrar naquele cenário onde precisam de um profissional para gerenciar ali os colaboradores, fazer esse intermédio, né, colaborador-empresa, ao mesmo tempo que tu também tá criando uma maturidade emocional e como pessoa, entendendo ali as tuas escolhas e querendo trazer esse conhecimento. E as empresas provocarem isso, de tu ter que provar o quanto que tu sabe, o quanto que tu domina aquele assunto, o quão boa tu é para tomar esse cargo. Muitas vezes eu fui confrontada com um pedido de base da onde tu tirou a informação. Então, o conhecimento da faculdade ele não basta. Tu tem que saber como comunicar isso. Trabalhando com diretores, trabalhando com gestores, com lideranças, isso ainda fica um pouco mais acentuado. Então, a tua palavra, algumas situações, ela não basta. Tem que provar legalmente o porquê que tu tirou e da onde que tu tirou aquela informação. E às vezes até com o advogado, né? Que, tipo, mostrar com o advogado da empresa pra ele falar a mesma coisa que eu acabou de dizer. Eu passei muito isso, muito. Uma vez eu cheguei no gestor e disse, vem cá, eu sou pós-graduada em Direito Trabalhista, eu sei o que eu tô te falando. Sim. Pode ser que tenha mudado, mas eu sei o que eu tô te falando. Não, mas tem que ir lá o fulano me dizer que realmente é isso. Dá o check, né? Sim. A validação. Então, isso, pra mim, no começo, ele foi muito desafiador e ainda é. Né, fazendo um pequeno recorte, sendo mulher, tendo às vezes uma representação um pouco, sei lá, com óculos rosa te deixa um pouco mais infantilizada. Enfim, são muitas provações. Então tu tem que ter muita segurança e tá prevendo o próximo passo para tu te blindar e gerar autoridade naquilo. Eu acho que a parte de gerar autoridade ela é importante. E isso é com tempo. Com tempo, com conhecimento, com formações. Então, esse desafio me pegou muito no começo. Eu sofri bastante.
A gente chora, um parênteses aqui, a gente chora. Muito chorei no banheiro. Poxa, acabei de explicar, de falar, não tá acreditando no que eu tô falando. Isso não é bonito, não é a parte não legal é, não deveria, né? Mas a gente sabe o que acontece. E eu tenho Principalmente certeza... no início, assim, que a gente não tem uma maturidade emocional pra lidar Sim. com esses desafios, assim, né? E eu tenho certeza que não é algo específico do RH. Eu tenho certeza que outras profissões também dividem desse desafio ali do dia a dia, né? Outro desafio que me marca muito também é, agora nos últimos anos, já tendo um pouquinho mais de maturidade, trabalhando, saindo um pouco do operacional, indo já um pouco mais pro estratégico, atuando já como gestora, como responsável pelo setor de RH, é tu entrar numa empresa onde muitas vezes não tem uma figura, uma representação de um RH, e chega aquela pessoa, o temido do RH, que já vem com um estereótipo, né, de ser uma pessoa que muitas vezes dita regras, que cria um certo distanciamento, que é horrível, né? Não quero dizer que seja uma representação boa, positiva, que não gera conexão. Então, esse desafio de tu entrar numa empresa para ou implementar um setor de RH ou para... O RH ele não é contratado quando as coisas estão boas. Exatamente. Então já tem... Olha que legal esse resultado, vem aqui dar essa notícia pro colaborador, vem dar esse aumento. É um pouquinho complexo, assim. Então, já chega com essa dificuldade de gerar conexão num ambiente que tá inflamado, com pessoas que estão passando por uma situação ali complicada. Então, entrar e falar a língua da pessoa. Sentar com o colaborador, criar, na verdade, derrubar esse estereótipo de RH ruim e se aproximar da galera, porque o RH, ele precisa ser, e infelizmente a gente tem que lembrar, uma pessoa humana. E um colaborador da empresa, né? Então, é um equilíbrio ali, né, de tu ser o representante da empresa, ao mesmo tempo tu ser um colaborador, são dois papéis que tem que estar em equilíbrio. E se aproximando. Ganhar esse espaço da galera é bem desafiador, mas é super possível. E quando isso acontece, é muito gratificante. Com certeza. Muito, muito gratificante da pessoa estar com um problema, ela lembrar de ti pra conversar, de ela compartilhar, lembrar de ti de compartilhar uma situação positiva da vida dela, uma conquista, um avanço, um próximo passo que ela deu, enfim, e daí quebrar essas barreiras e os estereótipos negativos do RH é um baita desafio, mas quando isso acontece é a parte mais bonita, assim, do RH. E é verdade, Paula, agora tu falou isso, eu lembrei, né, que nem eu falei, tipo, lembrando das minhas histórias, das minhas experiências, mas essa é uma experiência mais recente, porque o ano passado a gente teve, infelizmente, aqui no Sul, a enchente, né? Sim. Que foi uma situação horrível, né? Eu moro na cidade de Canoas, mas a parte que eu moro não foi atingida diretamente, não precisei passar porque muitas pessoas passaram naquele momento, mas naquela ocasião eu estava trabalhando numa indústria, e nessa indústria mais de 40 colaboradores foram atingidos diretamente e perderam tudo, né? E eu atuava no recrutamento e seleção dessa empresa. Então, a maioria dos profissionais que já trabalhavam na empresa, eu que tinha contratado, e muitas vezes, né, tu já atuou com recrutamento, sabe? Que eles pegam o profissional de recrutamento como referência, né? Tem outros profissionais de RH na empresa, mas eles pegam, às vezes, uma pessoa... Cartão de entrada, é o cartão de entrada, é uma referência, eles se identificam. E aí eu lembro que teve um colaborador, a gente jamais vai esquecer desse colaborador, seu Luiz. Acho que ele tem mais de 50 anos. E ele perdeu tudo na casa dele. Perdeu tudo. Ele mora em Canoas. E aí eu lembro que ele chegou lá na empresa e ele pegou e falou pras gurias, eu quero falar com a Beatriz. Eu tava, né, tucanada, fazendo entrevista, coisa, e não, eu quero falar com a Beatriz. E aí eu fui atender esse colaborador. Imagina, a gente era do recrutamento. E aí tinha toda a equipe lá que fazia um atendimento com os colaboradores e ele pediu pra falar comigo. E aí eu fui conversar com o seu Luiz pra entender, né, e saber o que ele quer falar comigo. Já achei que era demissão, né, que ele já ia pedir demissão, enfim, já pensa mil coisas, né. E aí eu fui conversar com o seu Luiz, que ele chamou por mim, e ele compartilhou comigo, eu tenho algo em mim, assim, que eu sou muito sensível, e eu choro, sim, com as pessoas, choro com facilidade. Guria, e ele contou pra mim que ele tava passando por um momento muito difícil, porque fazia mais de 40, ele levou 40 anos pra construir a casa dele com a esposa dele, eles viram tudo aquilo indo, e aí ele não conseguiu terminar, só de me lembrar eu já me emociono, porque daí ele começou a chorar, e eu junto com ele,
E aí, claro, né, depois dessa conversa do que ele desabafou ali comigo, a gente se abraçou, eu abracei ele. Eu digo, ai, gente, tem momentos ali que azar, vou, abraço a pessoa mesmo. Eu abracei ele, o seu Luiz, e aí depois ele veio com o assunto, né, que daí ele queria férias pra tentar organizar a casa dele, ele atuava como soldador, então ele ia tentar procurar mais algumas coisas ali, mas enfim, ele trouxe essa história, e a gente se conectou de uma maneira, sabe, que ele, tanto é que ele chegou lá e disse, eu quero falar com a Beatriz, sabe, e tu trouxe agora isso, essa questão da gente ter essa conexão com os colaboradores e a gente conseguir levar isso, né? E aí, como é que eu vou lá dizer? Eu não posso dizer uma história triste para a empresa, porque infelizmente a gente sabe que a empresa precisa de resultados, a empresa precisa andar, né? Não é uma ONG, precisa ter lucros, mas a gente conseguir equilibrar, porque depois daquilo eu respirei, eu não vou chegar lá e dizer, esse colaborador precisa disso. Digo, não, eu tenho que filtrar algumas coisas que ele me falou para passar para a empresa, para a gente conseguir atender da melhor maneira. Porque aquilo, eu tenho que lembrar que eu sou humana, sou uma profissional de RH e tenho que tentar, né, ser ali uma base para os colaboradores e ao mesmo tempo lembrar da situação da empresa. Realmente um desafio e quando a gente consegue fazer isso, né, olhar para o colaborador como um ser humano e ao mesmo tempo olhar a empresa, nossa, eu não sei se tu teve alguma experiência, assim, que tenha te marcado, Paula, com colaborador. Que tu teve que ter esse jogo de cintura entre colaborador e empresa e, ao mesmo tempo, os teus sentimentos como pessoa, porque a gente não é somente profissional de RH, nós somos mulheres, somos mães, filhas, né? A gente tem um sentimento. Sim, eu sinto que eu vou um pouquinho contramão de um RH tradicional, que eu vejo que muitas vezes ainda é praticado. E é bem isso que eu comentei, de sentar com a galera, de fazer parte daquele grupo, de tentar incorporar, porque querendo ou não, é uma diferença só de cargo, mas tu acaba tendo muitas vezes, compartilhando a realidade da mesma galera ali que tá contigo no dia a dia. E isso não te faz diferente. E eu faço questão muitas vezes de trazer a minha vulnerabilidade para a pessoa, para a gente quebrar essas barreiras realmente. A questão antes das enchentes, a gente teve a pandemia. Ah, é verdade. E ali eu tava num momento de reconstrução de equipe, de resgatar ali um sentimento de pertencimento, de mudança de cultura, de implementar isso de forma um pouco mais categórica, mais clara na empresa. E, obviamente, no momento que a gente não tem como prever, que foge completamente do nosso controle, nosso enquanto RH, dos colaboradores, do dono da empresa, sim, a gente tem que sentar com todo mundo e fazer um corte de 50% da equipe. Em plena pandemia? Em plena pandemia, simplesmente porque sim. Sem muita justificativa, sem muito argumento, de tu ter que sentar na frente daquela pessoa e trocar lágrimas com ela e falar, infelizmente eu preciso te demitir, porque sim, porque eu não tenho argumentos, infelizmente, para te dar, mas a gente está passando por uma situação financeira que exige isso. E a pessoa depender exclusivamente daquilo para se manter. Então é uma coisa muito difícil, muito difícil. E depois tu ter que digerir isso. E eu acho que trazendo também um pouquinho da realidade do RH, é um cargo um pouco injusto. Sim. E um pouco solitário. Tu não tem muito com quem compartilhar. E às vezes tu tem que fazer esse filtro do que chega pra ti. Muitas histórias ficou comigo. Sim, exato. Ficou comigo e com o colaborador, porque eu sou aquele ponto de referência dele e ele acreditou em mim a segurança de compartilhar uma coisa muito pessoal. Então, e também ao mesmo tempo digerir e poder fazer alguma coisa com aquilo ali. Alguma coisa também que tá ao teu alcance. O RH, ele não é um santo resolutor. Adoraria, se fosse, a gente tenta, mas nem sempre dá. Embora a gente queira muito. E aí tem isso, assim, a questão da pandemia me marcou muito. E, cara, não tem problema nenhum de eu sentar com a pessoa e mostrar que eu tô tão doída quanto ela em ter que dar essa notícia. E ela ter que receber, claro, devido às proporções, né? Ela vai sofrer muito mais. Sim. Mas é
É complicado, é triste, né? É muito triste. A pandemia foi cruel em muitos aspectos. Questão de trabalho, a gente sentiu muito Eu impacto. não sei se tu teve, mas na empresa que eu trabalhava na época da pandemia, teve muitos colaboradores que perderam pessoas, né, seus Sim. familiares diretamente, e tu lidar com aquilo, e tu tá à distância, daí é aquilo diferente, tu não tá lá pra dar um abraço naquela pessoa, tu não tá lá, sabe, pra tentar, eu não digo amenizar, porque isso, ninguém tem esse poder, mas de ser esse apoio, né, de ser esse suporte, foi... Sim. Ai, se eu for lembrar das minhas experiências, eu vou ficar chorando aqui. Mas realmente falando contigo, eu lembro de um outro viés, que é um viés legal do RH, né? A gente, enquanto adultas, a gente vai em questão de amizade. Sim. Cara, é um ambiente onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. E se eu for olhar hoje para as minhas amizades, eu tenho poucas amizades da época de infância, poucas valiosas que eu levo para a vida, assim, mais de 20 anos. E eu tenho muitas amizades do ambiente de trabalho, que é onde a gente gera essas conexões. E a gente gera tanta conexão a ponto de ter amizades profundas, que a gente frequenta a casa, que a gente sai pra ir num bar, pra trocar ideia, pra trocar essas figurinhas do dia a dia. E eu levo aí uma galera comigo no dia a dia, no coração, nas trocas de WhatsApp, nas interações no Instagram. Isso é a parte legal. A gente conhece muita gente bacana. Ai, sim. Agora ó, eu estou de novo no meu sentimento, sim, porque inclusive ontem eu fiz uma série de sequências no Stories falando sobre isso, guria, sobre amizade no trabalho. Eu tenho uma grande amiga que eu conheci no trabalho e nós de áreas completamente diferentes, eu do RH e ela da área da qualidade, mas é aquilo, às vezes a gente se conecta com a energia da pessoa e é difícil, mas às vezes a gente encontra pessoas no trabalho com uma semelhança, assim, de ideias iguais às nossas, né, e mesmo não sendo da mesma área, a gente se conecta e a gente leva essas pessoas, né, porque ontem eu fui no aeroporto com ela, me despedi, chorei com a família dela, não foi para aqui, pro lado, ela foi pra Sydney, lá, logo ali, uma amiga muito especial, assim, e não adianta, agora eu vou ter que falar dela. Porque, sabe aquela conexão, assim, tanto é que eu falei pra ela, tipo, Fê, eu vou fazer quando eu ia falar do podcast, ela é um podcast. Eu, puxa, como assim, cara, tu leu minha mente, sabe? E aí é por isso, porque a gente, no ambiente de trabalho, foi um curto período de tempo que a gente trabalhou juntas, mas a gente tinha essa sintonia nos períodos de café, entendeu? Porque a gente não podia muito falar no trabalho, ainda mais em áreas diferentes, mas a gente tinha aquele momento de encontro, aí tu, Fernanda, nem sabe, eu tô passando isso. Ela, ai, tu sabe que eu também não era... E aí tu acaba criando essas conexões. Agora tu falou de outra coisa, né, mas... dessas conexões com os colegas de trabalho e de outras áreas, porque muitas vezes a gente não tem isso no RH, como tu trouxe também, a gente às vezes não tem. Muitas vezes uma equipe, acho que duas vezes eu trabalhei com uma equipe de RH, com mais profissionais de RH. É a famosa equipe. É sempre equipe, sempre eu e eu, entendeu? Então, por mais que eu compartilhe com outras pessoas de outras áreas, às vezes é só um colega de RH que vai entender. Sim. Que a gente conversou semana passada, é só um colega de RH que vai entender aquele desafio, sabe? Mas agora, pensando, né, no equipe, no que a gente já desenvolveu na RH, e falando também, né, da parte mais estratégica, além desse meio de campo entre colaborador e empresa e os colegas de trabalho, teve algo que tu conseguiu implementar, Paula, numa empresa? Um projeto, alguma coisa assim que tu desenvolveu? Bastante coisa. Principalmente nesses projetos de não ter RH. Então, começar do zero é muito legal. Ao mesmo tempo é muito... Não tão bacana também, porque tu tem que fazer tudo, né? E hoje eu me identifico muito com o perfil generalista. Eu acho que por decorrência dessas atuações que eu tive. Eu gosto muito do RH, né? Eu gosto também, mas eu gosto de estar um pouquinho envolvida com cada coisa ali do RH. E implementar o RH te traz isso, né? Gosto muito... E é um combinado que eu faço com as equipes que eu trabalho, assim, de ser um RH colaborativo. Gosto muito de ouvir o que o pessoal acha necessário. E não é só o diretor, é o pessoal lá da operação, o pessoal da base, escutar eles também, porque eles têm muitas ideias. E dessas ideias a gente vai lapidando e dando uma devolutiva e implementando esses projetos. Gosto muito da parte de criação de projetos, então, alguns exemplos, a parte de cargos e salários, a parte de treinamento e desenvolvimento,
Coisas pequenas do dia a dia que fazem uma baita diferença. Fazer uma reunião mensal de equipe. Como as empresas hoje, elas não dão valor para isso. Não. Elas, na verdade, acham que é perda de tempo. Sim, porque a reunião é focada mais no que tem que melhorar, números e vamos olhar as pessoas. E não, tem muita coisa... O que eles querem? Porque às vezes tem umas ideias muito boas dos colaboradores para te implementar. Tem muita coisa por trás disso. E recentemente eu tive em uma empresa e implementei, como um dos últimos projetos, essa reunião. Uma vez por mês, 1 hora, era online, por questão de logística dos colaboradores. Nós sentávamos ali, todo mundo junto, e falava sobre aquele mês. As expectativas que a gente tinha para aquele mês, compartilhar conquistas, compartilhar os desafios, compartilhar números. Os números, muitas vezes, eles ficam centralizados na galera que está cuidando do estratégico. E se a base não souber disso, eu sinto que daí vai estar cada um puxando para um lado, que a empresa ela não está com o mesmo propósito, não está muito conectada. Então, reunião de equipe mensal, eu acho assim uma coisa simples, possível de ser implementada, não tem custo. Sim, o principal, né? Porque a gente nunca tem custo para fazer nada. É um desabafo, sim, mas a gente nunca tem dinheiro. Vem com todas as ideias, os softwares, os não sei o que, vamos fazer isso. Mas a gente não tem dinheiro para fazer isso aqui. Não, PPT. Precisa da mão de obra, boa vontade e a logística de concentrar todo mundo ali por 1 hora. E isso faz uma diferença tão bacana, de sentir que a galera tá interagindo, que a galera tá fazendo parte da mesma empresa que a gente. Tu já fez cursos, formação de business partner? Hoje é um objetivo, né, de lapidar isso. O meu cargo hoje é de BP, eu atuo como BP hoje com as lideranças. Mas, sim, tá ali. Eu te pergunto porque eu faço parte de alguns programas, né? Tem falado no meu Instagram, da BRH, alguns programas. E eu tô fazendo uma formação de BP. E a gente até começou semana passada alguns encontros e vai terminar semana que vem. E agora tu falou exatamente uma coisa que a moça estava compartilhando, é uma profissional extremamente experiente, mais de 23 anos no RH. E aí ela falou algo muito similar ao que tu acabou de falar, que ela disse que ela, né, teve uma experiência com um diretor, que ela queria implementar uma coisa, e aí o diretor trouxe um exemplo muito básico para ela de que ela não conseguiria implementar aquilo porque ela não conhecia do negócio. Ele começou a fazer perguntas para ela do negócio da empresa, e ela não sabia responder, porque ela se limitava apenas no RH. E aí ele até deu o exemplo para ela, né? A mesma coisa que eu te convidar para dançar e tu pisar no meu pé, porque tu não tá sabendo dançar, entendeu? E aí o que ela trouxe nesse curso, né, na semana passada que eu tava assistindo, é justamente ter esse horário. Olha só o que tu acabou de... O que tu implementou já me lembrou disso, tá? Porque tu precisa entender das outras frentes. Aí ela falou, por exemplo, do DRE. Cara, eu não sei nada de financeiro de uma empresa. Não sei mesmo, não gosto. Não gosto, não sei. Mas isso não significa que eu não possa lá conversar com aquela pessoa e entender a dor daquela pessoa. Por exemplo, eu não sei, eu não sou a CEO de uma empresa, eu não sei quais são os desafios que um CEO tem. Eu sentar com o CEO para entender quais os desafios que ele tem. A área de marketing, eu não sei quais são. Sabe como é que eu vou conseguir ajudar se eu, enquanto RH, não estou disposta a aprender das outras áreas, entender a dor das outras pessoas? Então eu acredito que isso que tu implementou, né, de fazer esse bate-papo, porque realmente não tem custo. É o tempo e o esforço das pessoas de eu vou te compartilhar. E as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de falar dos seus desafios, as pessoas gostam de que alguém que escutem, porque vai vir outras ideias e elas se sentem acolhidas. E realmente, tu não precisa de dinheiro pra fazer uma reunião. Precisa de boa vontade. Precisa de boa vontade, disposição, né? Escuta ativa. Porque cá entre nós, dá uma agonia quando eu vou conversar com alguém e a pessoa tá aqui no telefone, né? Sim. Então, e é também difícil, então fica aqui minha sugestão, e eu gostei muito do que tu implementou, né? Quando tu tiver esse momento de conversar com a empresa, com as outras áreas, tipo, para com o teu celular e presta atenção, porque alguém vai te dar uma informação ali, um detalhe que tu vai conseguir implementar outras coisas dentro das condições que tu tem, dentro da realidade que tu tem naquele momento, né? Isso faz muita diferença. E eu acho que tu teve resultados positivos com essa implementação que tu fez essas conversas, Paula. Tive. E eu gosto, inclusive, de pedir uma devolutiva para cada um que participou, né? De novo, nesse trabalho colaborativo. E sim, aí a gente consegue, por exemplo, conectar a meta, se a gente trabalha com uma meta, com um colaborador, e aí sim ele saber para onde que a gente está indo e o que ele vai ser cobrado depois.
Então, os resultados, eles aparecem. Só que precisa ter essa comunicação. Ela precisa acontecer. E falando um pouquinho disso ali que tu trouxe, Bia, da conexão com outros setores, isso aí É o tão papel, essencial, mas, né, às vezes a gente esquece. é o papel ali do RH. E hoje, falando de papel do RH, eu acho que o RH, muitas vezes, ele é visto como aquela figura muito operacional. E muitas vezes limitada, que faz ali o papel das datas comemorativas, comemora, muitas vezes faz as famosas festinhas, faz ali fechamento de folha, que, né, muitas vezes tem a discussão ali do DP e RH, enfim. Corre para fechar a vaga quando aparece, que também já não é muito fácil a gente encontrar pessoas dentro do perfil, qualificadas, que estejam dispostas e que dê um match ali com o que a gente precisa, num tempo recorde. Sim, eu vi um post essa semana, não sei se eu te mandei, de um rapaz que eu sigo maravilhoso, ele falando como é que é, eu me identifiquei, né, porque um dos subsistemas do RH que eu me identifico muito é o recrutamento e seleção. E aí ele dizia ali de abrir quando um gestor vem com uma vaga urgente pra ontem, que não sei o que, e tu olha assim, tá, peraí que eu vou abrir um portal interdimensional aqui pra eu encontrar essa pessoa. É mais ou menos isso, né, porque é difícil hoje em dia. E eu vejo que tá cada vez mais difícil a gente conseguir encontrar profissionais. Nossa, eu sou da época do comércio. Teve uma vez num dos shoppings aqui, guria, eu lembro de filas de candidatos, a gente tinha pilhas de currículo. E hoje, assim, pelo amor de Deus, você quer trabalhar nessa empresa? Eu divulgava vaga no jornal, né? Eu também, tá? Eu gostei, eu tava pensando, a gente é profissional 30 a mais, né? Então, eu também divulguei. As pessoas ligavam pra... eu quero marcar uma entrevista. Né? Era tipo isso. E da mudança disso. Eu passei por isso. Eu comecei no operacional, logicamente, fui me desenvolvendo para sair dessa visão operacional. E hoje atuar um pouquinho mais estratégico. E falar a língua desses gestores, Bia. E assim, só um adendo, não aprofundando muito na carreira profissional, assim, de tudo que eu fiz, mas eu estrategicamente escolhi aonde eu queria ir, para onde que eu queria. Não a empresa em si, mas o que eu queria fazer com aquilo que eu tinha. E uma dessas atuações foi trabalhar como consultora de negócios, de trabalhar resolvendo alguns problemas com alguns clientes que eram empresas. E aí, sim, por que eu fiz? Porque eu queria aprender sobre financeiro, eu queria aprender sobre marketing, sobre comercial, sobre todas essas outras frentes que não são do RH, mas tu precisa saber, porque faz parte da empresa. Precisa saber dançar, né? Olha o exemplo lá. Tu precisa saber dançar pra não pisar no pé, né? Porque quando tu for sentar com um gestor financeiro, tu sabe qual que é a dor dele. E o que tu pode, enquanto BP, por exemplo, ajudar ele a tornar o dia mais suave, resolver os problemas. E aí hoje sim, hoje eu consigo entender um pouquinho dessas dores. E isso me permite também hoje trabalhar com gestores, com diretores, com essas outras lideranças. Não sou especialista financeira, não sou especialista de marketing, mas se um cara falar sobre... lembrar, né? Se um cara falar sobre um DRE, eu vou saber o que é. E o que daqui a pouquinho ele precisa. Até pra gente poder entrevistar uma pessoa. Sim, guria, eu digo que eu sou literalmente a pessoa metida. Eu tenho tal vaga, você tá, vem cá, me conta mais o que essa pessoa vai fazer. O que é, guria? Quando eu trabalhei na indústria, muito direto, eu ia lá no oxicorte, eu ia lá na parte da solda. Digo, eu preciso entender o que vocês vão fazer, porque daí a pessoa vai me contar uma só, eu sei fazer isso. Não, peraí, mas aí eu começo, parece que eu sou da soldadora, entendeu? Eu vou conversar pra te entender, senão tu não tem como entrevistar um candidato. Técnicas, tu não vai saber. Exatamente. E, de novo, isso tu não aprende na faculdade? Não. Eu lembro, assim, Bia, da primeira experiência de uma sala que eu entrei pra fazer entrevista, com 17 anos, estagiária. Uma sala com 25 pessoas. Uma entrevista coletiva. Tinha antigamente, eu fiz uma vez um CIE aqui, aquele monte de gente. Ai, que nervoso. E assim, desculpa quem gosta, mas eu não gosto. Eu gosto de dinâmica. Eu adoro uma dinâmica. Tanto eu aplicar como eu participar. Nossa, eu já participei de várias como candidata. Por exemplo, vender os produtos que não têm utilidade nenhuma. Sabe? Tipo, um chuveiro que sai pó, não sabia se o hospital aqui, até me esqueci o nome do hospital. Não vou falar o nome do hospital. A gente falou que não ia falar o nome de nada, né? Mas era uma dinâmica daqueles Bunkler que se fala? Eu sei que tu tava no fim do mundo e tu tinha que salvar 4 pessoas. E aí tinha Meu Deus, que difícil aquilo. Tem a sua utilidade?
Tem. É, porque diz muito sobre o perfil da... Vamos abrir agora. Diz muito sobre o perfil da pessoa. Por que tem essas dinâmicas pra gente avaliar o comportamental, né? Tem outras formas de avaliar isso? Tem. Tem também. Que não deixa o candidato tão desconfortável? Tem. Então, a minha abordagem é como se a gente estivesse aqui, sentar e bater um papo. Eu não gosto nem de usar a expressão entrevista. É um bate-papo. É um bate-papo. Vamos conversar? Vamos conversar. E o quanto mais o candidato tiver à vontade, mais ele vai falar. Mais ele vai se sentir à vontade também para compartilhar contigo. E tu, aí sim, conduzir ele para extrair aquelas informações que tu precisa. Então, eu não sou muito adepta, né? Tem perguntas, inclusive, que eu não faço na minha entrevista. Eu também falei no meu Instagram esse tempo sobre isso, assim. Eu até tinha feito uma caixinha de perguntar, compartilha aqui perguntas que já te fizeram em entrevista. Nossa, teve uma pessoa que colocou, assim, que perguntaram pra ela se ela sabia xingar. E a outra moça, que ela não foi... Ela disse que realmente falaram pra ela que ela não foi contratada porque ela tinha uma filha de 3 anos. Nossa. E aí eu lembrei das minhas experiências, né? Eu digo, gente, eu trabalhei num lugar que eu tinha que perguntar se a pessoa tinha filho. E eu já sabia que ela não ia poder ser contratada. E, tipo, eu ficava tão mal de perguntar, tu tem filho? Uhum. E como é que tu faz quando teu filho fica doente? Sabe que eu perguntava aquilo com a garganta, um nó por ser mãe, sabe? Tipo, cara, que pergunta, isso não é pergunta. Sim. Mas tinha que fazer, né? A orientação da empresa e a gente tinha que fazer esses tipos de perguntas a gente segue regras. Segue regras, mas aí com o tempo a gente vai aprendendo a não deixar de perguntar essas informações numa entrevista, mas perguntar de uma outra maneira que a pessoa não se sinta constrangida, sabe? Com esse tipo de pergunta, assim. Tu tem que conduzir. A gente tá conversando aqui, a gente começou com uma coisa, foi pra outra. já foi pro outro caminho. Já foi para outros caminhos, eu nem sei como é que tá o nosso tempo. Já fechamos no 40? Tá, então vamos, porque eu não gosto de nada maçante, não gosto de nada muito longo. Paola, eu tenho certeza que se eu não lembrasse de perguntar aqui pra produção, a gente ia continuar até amanhã. 2 horas de conversa. Porque se tem uma coisa que a maioria dos RHs, ou alguns RHs gostam, é de conversar, é de interagir. E tem assunto, né, Bia? E a gente tem assunto. Tem coisa aí do dia a dia. Sim, olha só, a gente foi começando com uma coisa e a gente tá ainda na metade aqui das nossas experiências. A gente não falou nem um terço, né? Nem um terço, então tem muito assunto. Então já vamos finalizar aqui, senão, né, o dia segue e também não quero fazer algo muito longo. Mas, primeiramente, para te agradecer por ter me aceitado o meu convite, né, e eu já falei isso até no nosso evento presencial, no Café com RH presencial aqui, a Paola foi na primeira edição. A Paola me conheceu através do LinkedIn. Paola achou meu perfil, nem sei como é que tu achou o meu perfil. Nem lembra também? Não lembro também. E a Paola me mandou uma mensagem, e aí assim, eu olho quando vem mensagem de RH, eu já penso, é uma vaga. É uma vaga, vai me chamar pra entrevista, eu tô bem onde eu tô, não vem me tentar. Porque eu sou pedir. Mas como eu vi que tu era de RH, e aí eu vi que tu tava trabalhando, eu digo, ela vai me chamar pra uma entrevista. Aí eu já fico, nunca trabalhei. Só por isso que tu... eu já fico pensando, né, porque a geminiana aqui tá sempre pensando, digo, eu nunca trabalhei no ramo na época tu trabalhava na estética, né? No ramo de estética. Aí eu digo, nunca trabalhei, vamos ver o que ela vai conversar. Eu já achando que era uma vaga, né? E não, era realmente pra ela falar dos desafios que ela enfrentava. E ela também conheceu dos meus desafios, a gente fez uma videochamada de 20, 30 minutos, mais ou menos, né? E a gente compartilhou isso, dessa dificuldade de encontrar espaços que a gente possa falar. Porque a gente vai nos eventos e a gente só ouve. E aí eu lembrei de um evento que eu fui, que eu tentei falar, não deu certo. E assim, o Café com RH realmente é um momento para que tu tenha a tua voz, para que tu possa falar da tua experiência, sem julgamentos, porque tu vai falar os teus desafios, e como vocês viram aqui, eu passei por algumas situações, e a Paola também, e a gente não tá aqui, meu Deus, que absurdo, Paola, que tu fez isso, não, Bia, que absurdo que tu fez essa pergunta na entrevista, não, a gente teve que passar e a gente conseguiu contornar, e enfim, a ideia do café é justamente isso, é a gente falar os nossos desafios reais, tá, reais, com palavras reais, sem aquela história linda e, nossa, aquelas palavras difíceis, né? E chorar, exatamente, né? Espaço de segurança. Exato. É a minha primeira gravação, é a primeira gravação da Paola. A produção aqui maravilhosa, esse estúdio que tá nos acolhendo tão bem. Eu tinha certeza que eu não estava errada na minha escolha, né? Nada tradicional. Eu entrei aqui, já me apaixonei. O Matheus, então, com a lábia do Matheus comercial, me vendeu rapidinho. Eu já queria sentar aqui e gravar. Já tava quase convidando a Paola. Vamos gravar de uma vez, que eu já tô empolgada. Vem hoje. Vem hoje, já vou gravar agora. Agradecer, eu espero de verdade que todos que assistiram, nos escutaram até o final, tenham gostado muito.
Com certeza teremos mais episódios, mais eventos presenciais, mais ideias, porque a gente não para. Segunda-feira já não consegui fazer minha edição presencial esse mês, porque, né, a pessoa é RH aqui, não, enfim, não consegui fazer o presencial, mas então vamos adaptar no online. E é isso, agradecer mesmo todo mundo, todos vocês, gente, principalmente por entrarem na minha ideia. Ó, a pessoa dá pausa aqui pra não chorar, né? Mas principalmente por entrarem na minha ideia. Como é que é aqueles negócios que tem a minha filha que vê os vídeos no YouTube? Deixa eu lembrar como é que é. Curte, compartilhe. Como é que os youtubers usam? Deixa um comentário. Sei lá, gente, eu tô aprendendo. Se inscreve no canal, obrigada. Se inscreve no canal aqui. O canal é aqui, entendeu? O arroba, que eu não me lembro qual é o arroba do café. Qual é o arroba do café? Arroba café com RH. Gente, mas vai estar tudo aqui, edição maravilhosa, vai botar aqui, né? Eu também não posso esquecer de falar da Pamela, que fez as nossas xícaras maravilhosas, totalmente personalizada e à mão. RH, né? Eu gosto muito de trabalhos manuais, né? Não sei se tu gostou do teu presente, Paola. Era pra eu estar entregando aqui, entreguei antes, não me segurei. Presente é altamente personalizado, feito à mão, com carinho. E a coisa mais linda, porque ela personaliza com mensagens bíblicas. A minha inclusive, aqui. Seja forte e corajosa. E ela coloca o nome, ela é de Canoas, ela entrega pra todo o Brasil. E vai ficar o arroba dela aqui também, não sei aonde, não sei em que parte, mas vai estar aqui, porque tem que divulgar, a gente tem que compartilhar os nossos parceiros. E acompanha aí, com certeza vamos ter mais episódios. Já tô aqui com outras ideias, de outras coisas. Quem me conhece no presencial sabe, né? Segunda-feira já tem uns 5 projetos já. Sim, guria, exatamente. Mas isso é bom. Eu gosto do jeito. Não, e agora, rapidinho, né? Eu tava fazendo minha maquiagem agora pra vir aqui. E aí tava deitada e comecei a chorar. Daí eu tive que ficar sentada e a Drica brincou comigo. Ela disse, aí tu é bem de menina, né? Não consegue ficar quieta, parada. Eu, não dá nem fazer uma maquiagem, entendeu? Meu corpo já não deixa nem ficar parado nem fazer uma maquiagem. Mas, gente, é isso. Muito obrigada. Mais uma vez, né, acompanhe aqui o canal, espero que tenham gostado e com certeza os próximos episódios teremos outras pessoas profissionais tão incríveis quanto a Paola. Muito obrigada, Paola. Obrigada.